A dependência química é uma das maiores questões da saúde pública dos nossos tempos. Por trás de cada história, existe uma pessoa tentando se reconstruir. E o apoio psicológico é fundamental dentro desse contexto. Por isso, no Respire e Conversa de hoje, vamos conversar com Mayara Souza, que atua dentro desse segmento da saúde mental e da recuperação de pessoas com a doença da adicção. Mayara Souza, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rui. Nesse lugar maravilhoso, que é um chalé do século XIX para o século XX, Chalé Cardoso. Depois a gente vai falar sobre ele, tá? Legal, que bom. É muito bom poder estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência e desse lugar que tem me acolhido e que eu consigo também trazer um retorno, né? É possível ver esse retorno no tratamento, no acolhimento desses que estão ali buscando recuperação. E doutora, como é que é atuar dentro desse segmento específico? Porque nós sabemos que dentro da psicologia existem várias áreas de atuação, desde a área organizacional, com as empresas, instituições, e tem a cognitivo-comportamental, que é especificamente esta área de atuação. Como é que é atuar dentro dessa área para esse público específico? Atuar na clínica, né, trazendo para a abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde a base é entender que os pensamentos, eles influenciam nas nossas emoções e influenciam na maneira como a gente se comporta. E trazendo sobre a adicção, o principal objetivo é identificar que tipo de interpretação esse acolhido está tendo, que tipo de emoções está sendo disparada a partir do consumo e como que ele se comporta, né? Tendo em vista que não conseguimos alterar as nossas emoções, mas como nós pensamos, interpretamos as situações e a maneira como a gente se comporta, aí a gente consegue fazer um trabalho de recuperar e principalmente trazer também a reestruturação cognitiva, que é o principal trabalho dentro da TCC, né? Identificar os gatilhos, fazer a psicoeducação, entender quais são os comportamentos que eles estão tendo que não estão sendo saudáveis para eles. E isso tem a ver também com a história de vida, né? Com todo esse contexto que acaba levando qualquer um deles ao uso de substâncias também. E como é que é o feedback desse tratamento por parte desses acolhidos? Eles dão retorno? Muitos já tinham algum tratamento específico nessa área ou não começaram a conhecer a partir da internação? É bem diverso, né? Alguns já vêm num processo de várias internações, outros também têm como primeira internação, então cada um vem, por isso que o acompanhamento ele é individual, ele precisa ser pensado para cada um. Porque cada um é uma história, cada um tem um processo, cada um tem um tipo de comportamento que eu não tenho como igualar a todos e tratar todos da mesma maneira. Então, é feito um plano individual dentro, né, da minha abordagem. Lá temos outros psicólogos também que atuam também em outras abordagens e que fazem todo esse trabalho comportamental também. Até porque se fosse só um psicólogo não daria conta, né? Verdade. O público é diversificado. Sim, né? sim. O procedimento, eles buscam ajuda, é a família? Como é que é essa mediação até que eles cheguem na CT Renovação? Bom, existem ali diversas possibilidades, né? Existem aqueles que já entendem um pouco mais que é uma doença, né? Que infelizmente também hoje é algo que vem sido debatido, mas que a sociedade, muitas vezes, por falta de conhecimento, não reconhece como doença. Né? Muitas vezes as famílias, e é um processo que, inclusive, é algo que eu acho que é primordial, que a renovação ela traz, que é trazer esse acompanhamento com a família. Porque muitas vezes a família não entende que é uma doença, acha que é um desvio de caráter. Perfeito. Né? Algo que não consegue ajudar esse acolhido. Então, trazer esse processo para eles, quando, por exemplo, quais são as opções que geralmente acontecem? Eles pedem ajuda, alguns pedem ajuda à família, quando entende que já não dá conta mais, né? Outros, infelizmente, por questão do próprio adoecimento, não conseguem pedir ajuda, e aí é muito importante que a família consiga ter esse olhar de intervir ali,
com aquele indivíduo, porque senão pode, né, como a gente traz muito, que existem 3 fins, né, para essa doença, que é cemitério, cadeia ou clínica, né, internação. Então, para que evitar, por exemplo, a perder alguém, né, ou perder o seu ente querido por uma overdose, por qualquer outro, né, uma infração ou qualquer outra, a família busca essa intervenção. Mas, infelizmente, não é algo que é muitas vezes até aceitável, né, para a família. Alguns têm vergonha disso, né, não conseguem entender realmente como doença. Então, trazer esse trabalho também, trazer a família para o tratamento é muito importante. Perfeito. E aí, tá gostando do papo com a psicóloga Mayara Souza? Então, continue com a gente, curta, comente e compartilhe nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, o @CT Renovação Oficial. Este é o Respira e Conversa, hoje sendo registrado direto do Chalé Cardoso, essa construção do final do século XIX, início do século XX, que está na 5ª geração familiar, que hoje é um grande café aqui na Ilha de Mosqueira e ponto turístico também, tá certo? Continue com a gente. Voltando aqui com as nossas perguntas para a psicóloga Mayara Souza, olha só, no início do tratamento, quais são os sentimentos mais comuns, doutora? Nossa, eles chegam muito fragilizados, né? Muitos estão em situações de muita vulnerabilidade, então a vergonha, muitas vezes pelo que cometeu, né? Por ter recaído, quem já está no processo de várias recaídas, a culpa, a raiva também. Por isso que quando a gente fala, né, de recuperação, é entender essas emoções, é entender e aprender a lidar com elas de uma maneira funcional. Porque geralmente, por não saber lidar com essas emoções, eles buscam a substância como uma fuga, para tentar não sentir quando não sabe lidar. Exemplo, né? É muito comum lá de receber acolhidos que, sei lá, por uma briga familiar, recaíram. Não sabendo lidar com aquele contexto, buscou a substância como uma fuga. Não sei lidar com isso. Perder alguém, não saber lidar com isso. O luto também, existe muitos lutos que ainda não foram vividos e que, de repente, né, é percebido durante o atendimento e a gente precisa trabalhar esse luto. Então, é diverso. Os sentimentos, muitas vezes, eles chegam tão fragilizados que é muito comum de não conseguir nem nomear o que está sentindo. E aí o trabalho começa daí. Entender como ajudá-lo a nomear o que está sentindo. Então é um processo que não é tão simples, cada um vive o seu. Tem pessoas que chegam e conseguem desenvolver esse autoconhecimento mais rápido, e tem outras pessoas que não, que levam um pouquinho mais de tempo, e tá tudo bem. Cada um precisa estar realmente no seu tempo. E ainda tem a questão, muitas vezes, quando eles chegam lá debilitados, né, fisicamente, cognitivamente. Então é um processo que precisa ser vencido a cada semana, né? E a cada semana ele vai sendo avaliado, vai sendo compreendido, e principalmente algo que é muito importante, não é só a psicologia, né, mas a equipe multi que está ali disponível para fazer esse atendimento a esse acolhido. Com certeza, a gente vai falar sobre isso. É só para a gente ilustrar aqui a questão, você falou muito da questão do sentimento e comportamento. Vamos pegar um exemplo assim, a pessoa que nem sabe que ela é adicta, ela está no trânsito, de repente ela bateu um carro e ali ela vai para um confronto de violência com outro motorista. Ali, de certa forma, ela exacerbou, ela descontou a raiva ali naquele ser humano, né? Seria isso, gerenciar esse sentimento seria parte do tratamento. Sim. E ali eu não estou nem dizendo se a pessoa é ou não adicta, mas isso seria um comportamento de adicto. Exatamente. De não saber gerenciar. É um comportamento extremado. E a gente não sabe a maneira como ele está utilizando daquilo para extravasar aquela emoção. Por não saber lidar com essas emoções, ele utiliza desse recurso, que é agredir o outro, como a gente vê no trânsito, né? As pessoas baixando o vidro, sendo impaciente com quem está mais lento na frente,
né, e acaba sendo agressivo e, enfim, hoje a gente já não pode mais, né, ter que ter muito cuidado no trânsito, porque a gente não sabe quem está à nossa frente ou atrás, enfim, tem que estar ali visando muito. Isso é muito importante, inclusive, para a galera, né? Estamos falando aqui de adicção. Olha o que puxou, né? Trânsito que a gente vive no dia a dia. Sim, estamos falando de adicção, mas existem diversos problemas comportamentais que precisam ser cuidados, né? Uma vez me perguntaram, Mayara, na clínica, quando as pessoas vêm com uma queixa, elas vêm com a queixa já de uso de substâncias? Geralmente não. Vem com a queixa de algum comportamento, vem com a queixa de relacionamento, vem com a substância, como a gente diz, é a cerejinha do bolo. Mas o que te leva a utilizar, que tem a ver com as tuas emoções, com as tuas vivências, com a maneira como você interpreta isso, é que traz todo essa consequência que pode te levar ao uso de substâncias. Então você que está aí, de repente pode ter algum conhecido, né? Você mesmo passar por situações de raiva, de frustração, de uma forma inadequada ou uma forma que esteja trazendo prejuízos para você, peça ajuda, né? Busque ajuda, busque terapia, busque entender-se, conhecer-se melhor, pode te ajudar aí também a lidar de uma maneira mais saudável com a tua vida e isso trazer benefícios para você, para agora e para o futuro. Mayara, como perder o medo e recomeçar dentro desse processo? Eu acho que tem a ver com pedir ajuda. Sim, assim, da minha experiência, né? São etapas bem difíceis no início, assim, para a pessoa chegar a pedir ajuda. Geralmente, infelizmente, está num quadro crítico, né? Eu acho que começar a intervir nesse processo, perceber essas nuances, é o que eu estou dizendo, às vezes começa com comportamentos extremados em casa, uma mudança de comportamento em casa, se trancar mais, se isolar mais, né? Desejo de não ir para a escola, começar a não fazer mais as coisas que estava fazendo antes. E isso vale tanto para a pessoa que está passando como para a família em reconhecer, né? Porque para chegar a pedir ajuda, geralmente o sofrimento ele já está muito intenso e quando a gente fala de uso de substâncias, o consumo já está extrapolando realmente, já não dá mais conta daquilo quando consegue pedir ajuda. Então, acho que o primeiro passo é se perceber, né? Se perceber, entendendo, acho que reconhecer o que é que você tem perdido. Porque muitas vezes, quando a gente fala também do uso de substâncias, não afeta só uma área da vida, afeta diversas áreas da vida. E quais são essas áreas, doutora? A família, né? O trabalho, os relacionamentos, as relações sociais. E quando a gente fala também de uso de substâncias, é muito importante entender que existem muitas outras comorbidades que podem estar associadas, que também, quando está em tratamento, precisa ser identificado. Por isso é importante a equipe multi, né? Existe a bipolaridade, a depressão, a ansiedade. Hoje, que está muito aí, crescendo demais o transtorno por uso de jogos, jogos digitais, a questão de telas também, né? Enfim, todos os tipos de acesso que temos, né? Tem crianças que você hoje já percebe crises de abstinência por falta de tela. Então, tudo isso pode trazer consequências graves que a gente precisa estar atento. E quem está em casa também, por favor, né? Por favor, reconhecer isso e ajudar. Se você perceber, conseguir ajudar também alguém nesse momento. E este é o Respire Conversa. Saúde mental, bem-estar e qualidade de vida, uma realização da comunidade terapêutica Renovação, hoje recebendo a psicóloga Mayara Souza aqui no Chalé Cardoso. Esse chalé aqui do início do século XX, que foi construído no tempo em que as famílias abastadas de Belém vinham passar suas férias em Mosqueiro, e é um chalé inspirado na arquitetura europeia, exatamente,
do período da Belle Époque. Hoje é um grande café reconhecido aqui na ilha, tá certo? Então venha visitar o Chalé Cardoso, que ele está esperando por você. A gente está batendo esse papo muito bacana e super importante sobre saúde mental com a psicóloga Maiara Souza. Tem mais perguntas aqui para Maiara. Falando sobre o tratamento multidisciplinar que você falou, é uma preocupação da CT Renovação, que está completando 10 anos em 2025, é justamente esse tratamento multidisciplinar que você falou, com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, porque tem a questão cognitiva também, né? E aí a TO vem auxiliando nesse sentido. Sim. Além dos projetos, né, de esporte, do jiu-jitsu, tem o stand-up paddle, tem a comunicação, né, em todos os seus espectros, né? Conta um pouco pra gente como é que funciona isso, Maiara. Primeiro, assim, para mim é um orgulho poder fazer parte da equipe, né? É algo que a equipe me acolheu muito, muito positivamente logo que eu cheguei. Eu estou há 3 anos. Olha que bacana. Com muita honra, realmente. Amo estar lá. Faço questão de vir para cá, para Mosqueira, e esse chalé, inclusive, muito bonito. E falando da equipe, né? Essa equipe que temos enfermagem, né? Tem a psiquiatra, psicólogo, terapeutas, o educador físico. Isso. Também, que é sensacional, né, o trabalho que faz, e é separado porque tem pessoas que têm limitações e também Perfeito. É incluído no processo. Então tem dança também. Dança, yoga. Né? É sensacional. A equipe, como eu expliquei antes, né, quando a gente fala de transtorno por uso de substâncias e outras questões comportamentais também, afeta diversas áreas. Né? Muitas vezes as pessoas chegam em estado críticos de rua, em situações de rua. Né? Então, retomar esse ambiente de cuidado, né? A TO, por exemplo, ela vai trazer esse trabalho individualizado, muitas vezes, para entender, colocar uma rotina para esse acolhido. Né? Lá nós temos os horários da alimentação, horário das aulas, horário dos treinos, horários que se... Justamente, eu trabalho... Que se perde, né? Exatamente, se perde nesse uso. E lá a gente tenta restabelecer esse ambiente, né, para que eles possam reproduzir isso quando retornarem para as suas casas. E aí é o processo de ressocialização. Também, né? Que acontece, que é importantíssimo no processo. Qual é o tempo mínimo que o acolhido, aquele que precisa de ajuda, deve ficar numa instituição? Então, Rui, assim, hoje nós temos uma ideia, né, que foi estabelecida de 6 meses, 8 meses, porém, cada caso é um caso. Né? Eu não posso generalizar. Tem pessoas que ficam menos tempo, que precisam ficar menos tempo. Né? Tem pessoas que sim precisam do tratamento. Nós temos hoje a proposta do pós-tratamento também, bacana. Que é muito bacana, né? Inclusive tem funcionado, isso é muito legal. Então eu acredito que o tratamento em si, não só de estar na comunidade, mas esse trabalho todo fora, é o que eu sempre falo, né, para os acolhidos. É tudo que você aprender, adquirir dentro da recuperação e do tratamento, se você conseguir agregar isso lá fora, vai te ajudar muito a te manter sóbrio, a manter-se em recuperação fora, porque lá é a bolha, né? A dificuldade, o desafio vai ser quando sair. Então, é se munir desses recursos que aprendeu, que desenvolveu lá, as estratégias desenvolvidas lá com a equipe toda, né? Para que ele aprenda a fazer isso também lá fora. Perfeito. Esse gancho que a senhora deixou para a gente é interessante porque a Renovação também tem uma rede com o serviço público. Sim. Faz os encaminhamentos para o sistema público de saúde. Sim. Também junto ao CAPES. Como é que funciona isso, doutor? Bom, é uma rede que ela está bem integrada, né? A parte da assistência social, ela atua, né, dentro das áreas, então ela busca também esse vínculo para que possa também auxiliá-los, né, ampará-los também dentro do que for possível para esse acolhido que chega para o tratamento, que muitas vezes está em situação de muita vulnerabilidade.
né? Muitas vezes não tem, às vezes, recurso para estar num ambiente de recuperação. E aí o que é interessante, tem uma porcentagem, né, das vagas da instituição que é destinada para aqueles que não têm como pagar pelo tratamento, Sim, é isso? Sim, que estão ali em vaga social, né? Também que bacana. Sim. Isso é muito legal, esse retorno também para a sociedade, né? E por falar em sociedade, é interessante esse programa, Respira e Conversa, justamente para desmitificar a mácula que existe em torno das comunidades terapêuticas, né, que ficaram maculadas por conta das internações, maus tratos muitas vezes, né, e daquelas instituições prisionais, vamos dizer assim. E aí a renovação chega nesse momento justamente para dizer não a tudo isso. Trabalha com uma equipe multidisciplinar, com todos os profissionais dessa cadeia de saúde e justamente para focar na saúde desse acolhido. Os muros da instituição são baixíssimos, Sim. Ou seja, ninguém é obrigado a ficar se não for de sua vontade. Sim. E é realmente esse trabalho que vem sido realizado, né? Tem sido realizado na instituição. Inclusive algo que uma das primeiras coisas, Rui, que me fez ficar lá foi perceber o trabalho humanizado que existia. Se não existisse isso, eu falo para os meus acolhidos, né, os que eu atendo. Se não existisse, com certeza eu não estaria, sabe? É algo que, por isso que me dá orgulho de trabalhar, de desenvolver esse trabalho lá dentro e perceber que, eu sempre digo, não é perfeito, né, mas sempre estamos buscando melhorar né? E é isso que é legal, porque somos humanos, lidando com humanos, né, e vão existir falhas, mas a gente está aqui, eu acho que a proposta é essa, é buscar evoluir, melhorar e principalmente proporcionar esse cuidado e a possibilidade de recuperação, que a gente sabe que é difícil, né? Estatisticamente é difícil. É uma luta desproporcional. Mas aqui em Mosqueiro temos um lugar, né, que está proporcionando esse tratamento, como eu ouço isso. É muito bacana até poder compartilhar. Eu ouço muito, né? Recente eu recebi um acolhido que ele vem traumatizado de diversos lugares que ele passou e que ele sofreu violências. E ele chegou lá com muito medo de sofrer violências. Olha só, ele vai buscar um tratamento e sofre violências dentro desse tratamento. E ele hoje está se sentindo e estar nesse processo, né, de desmistificar esse lugar de violência e entender o que é realmente um tratamento. E está se dedicando a isso, e isso é muito legal. Continue com a gente porque o papo está muito interessante com a doutora psicóloga Maiara Souza aqui no Respira e Conversa. Estamos direto do Chalé Cardoso, esta construção aqui do século XX, início do século XX, período áureo da borracha, né, onde as cidades de Belém e Manaus eram as principais potências econômicas do país. Eram as cidades mais importantes do Brasil. E aqui era o refúgio das famílias abastadas de Belém e dos ingleses que trabalhavam na companhia de navegação do Porto de Belém, vinham para cá dar uma relaxada. E hoje esse chalé já está na 5ª geração da família Cardoso e abriga um belo de um café, uma casa de recepção muito bacana aqui em Mosqueiro. O nosso produtor, o Igor Tamegão, fez esse contato com a proprietária e aqui no Chalé Cardoso será uma das nossas bases do programa Respira e Conversa. Muito legal esse cenário, hein, doutora? Muito bonito, estou impressionada. Eu passava aqui na frente e admirava, agora eu estou aqui. Eu não que sabia legal. Nem que se chamava Chalé Cardoso. Sim, mas que bacana. Muito legal. Depois do programa a gente vai tomar um café aqui no Chalé Cardoso. Olha só, por falar, a gente falou de família, rede de apoio, mas tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Para psicóloga Maiara Souza, aqui no programa Respira e Conversa. O que é importante entender sobre recaídas e limites? Recaída é algo que eu trago muito também, né, nos meus atendimentos. A recaída, ela mostra uma vulnerabilidade.
quando a gente traz, né, esse entendimento, porque assim, o processo de recaída, ele traz um pós. Esse pós-recaída é um momento muito difícil para quem recaiu. Imagine, eu não digo nem que foi pro fundo do poço, que a água do fundo do poço ela é limpa, né? Foi literalmente pra lama. Pra lama. Então ele vem cheio de sentimentos, né? Então falar de recaída é algo que eu sempre trabalho, é entender de forma consciente que existe algo que precisa ainda ser trabalhado. É um gatilho novo que pode ter sido identificado, é uma nova forma de lidar com algo que aconteceu, então é enxergar isso como uma possibilidade de trabalhar, sabe? Eu não enxergo como, muitas pessoas entendem como fraqueza, mas não. A recaída ela pode ser muito útil para que você possa se manter futuramente limpo por mais tempo, ou ao resto, né, da vida, apesar de pensarmos no só por hoje. Exatamente. Né? O só por hoje, inclusive, é algo que é sensacional, que muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Mas é o viver o momento, é o viver o agora, principalmente, desconectar do amanhã, né? É buscar se conectar com hoje. Hoje eu não vou usar, só por hoje. Eu vou ser melhor. Só por hoje, se acontecer algo, eu vou aprender a lidar com esse sentimento e não vou buscar a substância como um recurso de fuga. Então, eu enxergo e sempre tento mostrar isso, que a recaída é te mostrar que existe uma vulnerabilidade, que existe algo que precisa ser trabalhado. Interessante, porque tem um psiquiatra que é o Gabor, lançou recentemente um livro, são os Fantasmas da Adicção. É um livro recente que ele coloca como um ponto isso que você falou, esses grandes fantasmas de quem sofre essa doença, né, que é o passado e o futuro. E o remédio, o caminho seria esse hoje. É o que temos, né? É o presente. É o presente, é conectar com agora, porque se você for pensar, e isso acontece muito com adicto, muito. Não só com adicto, acho que aqui deixando bem claro, né? Mas há muitas pessoas vivem remoendo esse passado e não sabendo lidar com esse passado, na questão da adicção, leva para esse uso de substâncias e viver o agora, que é o que você tem. E quando você consegue se conectar com o agora, você cria a possibilidade de mudar. Por quê? Porque o ontem, cara, o que tu fez ontem... Não tem como mudar. Não dá para mudar. Mas o que você tem, a oportunidade que você tem hoje de fazer diferente, você pode agarrar com toda a força e começar a praticar coisas novas. Buscar ajuda, pedir ajuda, se reservar, né, com coisas que possam somar com a tua vida e com a tua recuperação também. Maravilha, a gente pode metaforizar isso aqui, né? Passado, depressão, futuro, ansiedade. Presente, aqui e agora. Sim, isso é muito importante. Maravilha, né? Doutora. Muito bacana esse papo, né, aqui no Respire Conversa. Eu imagino que a senhora deva ter vários casos e cases, vamos falar, case de sucesso dentro do tratamento. Tem algum que te faz lembrar a todo instante de como o teu trabalho alcançou essas vidas? Assim, a pessoa chegou em um nível de uma maneira, muitas vezes animalesca, né? E de repente depois muda completamente, sai uma pessoa renovada, como o próprio nome da instituição diz, né? Renovação. Sim. Nossa, tem um que é inclusive muito especial, veio de forma involuntária, foi uma intervenção familiar, né? E eu tive o primeiro contato com um profissional, né, da psicologia foi comigo, lá na instituição, e vivenciar, né, cada etapa da evolução desse acolhido que chegou. Eu lembro muito bem que ele queria
denunciar todo mundo, Nossa. não aceitava o processo, ele isso não mesmo. estava doente, ele não precisava daquilo, que era um absurdo ele estar ali. E ao longo do processo ele foi dando-se conta das suas dificuldades, como ele até pontua, com os monstros que existem dentro dele, e aprendendo a administrá-los. E hoje ele está aí, né, tá limpo, e fazendo um trabalho muito bonito também dentro da própria adicção, né, até começando uma transição do processo do trabalho para essa área, e é incrível, eu acho muito bonito e me sinto muito realizada por também fazer parte da história dele. Nossa, não tenha dúvida, doutora. A gente já está indo para o final do programa, mas ainda tem algumas perguntas. O que eu lhe pergunto aqui? A senhora falou dessa vivência, né, desse caso de sucesso no tratamento. Para além disso, vamos imaginar outros cenários, né? Essa pessoa não tem condições de buscar esse tratamento mais especializado, né? Onde ele vai ter que passar muito tempo, né, se recuperando e meio que se isolando, né, da sociedade. Existem outros caminhos? Sim. A instituição, né, estar em alguma instituição é algo que não é para todos. Inclusive, quando a gente fala de adicção, existem diversas etapas. Perfeito. Né? A etapa da internação geralmente está associada, precisa preencher alguns critérios para que seja apto, entre aspas, né, a estar a uma internação. Mas para quem está aí, que de repente identifica que pode estar iniciando um processo de adoecimento, existem diversos caminhos, né? Existe hoje na rede pública, tem o CAPS, que pode ser buscado também. Existem profissionais da área, né? Psicólogos, psiquiatras que podem auxiliar nesse processo e fazer o acompanhamento individual. Então, tem muitas formas de se ajudar também. Grupos de mutuajuda também? Grupos também, né? A gente utiliza muito e dentro, inclusive, do tratamento é colocado, né? O grupo de NA, de AA. Que legal. Para os familiares também, que é o Amor Exigente, Naranon também, que existem aí... Naranon e Alanon, que são para familiares, familiares, né? Isso. Porque a doença, ela também afeta o familiar, que às vezes está mais adoecido que o próprio acolhido, né? Como muitos, né? Temos muitos casos assim e precisa desse cuidado. A família precisa se cuidar, precisa estar também junto no tratamento. É muito importante essa atenção da família, porque nesse processo de recuperação, o que o acolhido precisa é justamente se tratar. E aí o familiar, muitas vezes, para não querer confrontar, né, achando que está ajudando, ainda continua, né, contribuindo com recurso, fazendo as vontades. Mamãe, eu quero Coca-Cola, tome, meu filho. Sim. Então acho que o caminho não é por aí, né, doutora? Não. A família, ela precisa, a gente chama que existem os facilitadores, né? Nossa. A família precisa realmente estar conectada no tratamento, junto com ele. Muitas vezes, é algo que eu converso muito até com colegas, né, psicólogos. A família acha que o problema é só a pessoa e a droga. Perfeito. Porém, essa pessoa está inserida em um ambiente, em um contexto familiar que também o adoeceu. E essa família provavelmente também adoeceu, também pela doença, né, do seu ente querido. É um processo que precisa ser conjunto. Não dá para o acolhido estar aqui em recuperação e tratamento e a família continuar o adoecendo e vice-versa. A gente precisa encontrar uma forma de equilibrar isso, né? Quem é facilitador não ser mais facilitador, e o acolhido também que vem com a manipulação, né? Que consegue, já entende ali aquele processo, consegue manipular essa família. Então a gente precisa quebrar esses ciclos, mudar esses comportamentos. E é a partir, né, desse autoconhecimento. O autoconhecimento muda realmente a maneira da gente interpretar as coisas e se comportar diante delas.
E fazendo isso influencia completamente na maneira como a gente lida com as nossas Perfeito. emoções, que é exatamente isso que a TCC traz, né? A terapia cognitivo-comportamental é entender de que maneira esse pensamento está influenciando essa emoção que faz com que a gente se comporte. O comportamento a gente muda, a gente aprende, a gente desaprende, modifica. E o pensamento a gente também consegue pensar e interpretar as coisas de uma outra maneira, para aprender a administrar essas emoções de uma forma mais saudável. E essa é a psicóloga Mayara Souza aqui no Respira e Conversa. Vamos agora para as perguntas dos nossos internautas, aqueles que acompanham o nosso canal no YouTube. Aproveita e segue a gente no nosso canal do YouTube, que é o CT Renovação Oficial. Vamos às perguntas. Mayara, aqui tem uma pergunta muito interessante. Ainda existe muito preconceito quando se fala em adicção, dependência química? Muitas vezes do próprio dependente químico, né? Muitos, inclusive, não reconhecem. Muitos não conseguem se colocar nesse lugar de adicto. Então é um trabalho mesmo que tem que ser individual, né? É o processo, acho que é o primeiro passo ali do NA, né? Reconhecer que é impotente diante dessa doença e reconhecer também que é um adicto. Perfeito. Tem mais pergunta aqui. Doutora, que tipo de política pública ou iniciativa social poderia fortalecer o processo de reintegração dessas pessoas? Eu me perdi. Não passa. Que tipo de política pública ou iniciativa poderia fortalecer, fomentar, estimular o processo de reintegração social dessas pessoas? Porque elas deixaram para trás uma vida, muitos perderam tudo, né? Chegaram com a vida destroçada, né? Como o Estado, a sociedade poderia desenvolver políticas públicas nesse sentido? Rui, não atinge só pessoas de nível social baixo, por exemplo, né? Vem de todas as camadas sociais. Então, tem pessoas que conseguem reintegrar-se com mais facilidade, né? E essas que não conseguem, infelizmente, né? Tem mais dificuldade que a população mais vulnerável, que a sociedade, o poder público pudesse trazer algumas políticas que pudesse abarcar esses acolhidos, e não só, né, dentro das instituições, porque hoje vemos pessoas que estão no cárcere, né, estão nas ruas, estão em diversas formas aí precisando desse acolhimento, precisando de um suporte político mesmo, para que eles possam seguir, pelo menos ter a oportunidade de fazer algo diferente. Olha, o papo aqui está muito interessante, mas estamos chegando ao final de mais um Respira e Conversa, uma realização da CT Renovação Oficial. Curta, comente e compartilhe no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram, o @CT Renovação Oficial. Só para encerrar, Mayara, que mensagem você deixaria para aquelas pessoas que passam por esse momento de provação, no caso com a doença da adicção, ainda não sabe que é doença, ainda não reconhece, e também para aqueles familiares que não sabem que caminho tomar para ajudar aquele ente querido? Bom, Rui, é muito importante, né? Eu acho que o projeto, inclusive, Respira e Conversa, ele está muito também aí para levar esse conhecimento para a família e entender que existe hoje, tem lugares que podem te ajudar. Se você está aí perdido, não sabe o que fazer, está em sofrimento, busque ajuda, né? Nós já colocamos aqui, existe hoje a Renovação, existe aí a NA, a AA e outros grupos que podem também te auxiliar, né? Tem o Instagram da Renovação que você pode buscar também, e o importante é você dar um passo, né? Eu não sei o que fazer, mas buscar alguém, trocar essa conversa com alguém que possa também te orientar é fundamental. Maravilha. Mayara, muito obrigado pela participação. Imagina. Sucesso sempre nessa caminhada. A gente sabe que não é fácil, Obrigada. Mas continue trazendo boas informações para a gente e esperança também. Obrigada. E olha só, antes da gente encerrar, chegou uma pergunta de última hora muito interessante de um internauta que nos segue no nosso canal do YouTube.
Doutora, a pergunta é a seguinte: por que que a gente sabe que droga mata e causa dependência, mas mesmo assim a pessoa vai lá e tenta se matar aos poucos? Isso é muito interessante, né, Rui? Porque se não fosse bom, ninguém estava usando, né? A questão não é que o efeito que ela te causa momentâneo é positivo. O problema é a longo prazo. E é isso que traz as consequências, né? E muitas vezes, falando de adolescentes, eu falo isso para o meu filho: se puder, não experimenta, porque é bom, o efeito é bom. O negócio são as consequências que levam o consumo dela, né? Então, se não fosse bom, não tinha um monte de gente usando. Mas as consequências desse uso, infelizmente, são fatais, né? E é uma doença que ela é progressiva e fatal. Então, se puder, não experimente. Viu? Não porque experimente. É bom. Hein? Se não fosse bom, não tinha uma galera usando. E o Respire Conversa de hoje fica por aqui. O nosso registro foi feito direto do Chalé Cardoso, uma construção do início do século XX que já está na 5ª geração de familiares da família Cardoso. Quem nos recebeu e nos deu essa permissão e autorização foi a proprietária Léa, que disse que você está convidado para conhecer esse café, que também funciona como uma casa de recepção. É uma referência arquitetônica aqui na ilha, no estilo Art Nouveau. O Respire Conversa volta na próxima edição e é uma realização da Comunidade Terapêutica Renovação. 10 anos salvando vidas e inspirando recomeços.